Boa noite a todos os nossos irmãos do Presbitério Irmão Sertão, do Projeto Irmão Sertão, e também da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró e suas congregações. Estamos agora preparando a palavra, a exposição da Palavra de Deus, para que os irmãos passem em suas residências, nas reuniões que estarão acontecendo hoje, a partir das 19h30, aí em todas as casas dos nossos irmãos, também dos nossos missionários e pastores. Eu quero ler as Escrituras Sagradas no livro de Romanos, capítulo de número 9, versos de 6 a 13. Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento. Nova Almeida atualizada. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os que os de Israel são, de fato, israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa e que são cotados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais novo, como está escrito, amei a Jacó, porém desprezei a Saul. Vamos orar? Deus e Pai, estamos dirigindo a nossa voz a Ti, Senhor, em primeiro lugar, pedindo a Deus pelo que está acontecendo no mundo, ó Deus, desta pandemia que vem alcançando muitos países e que vem ceifando vidas de muitas pessoas. Pai querido, nossa oração é que venha de Ti uma resposta e que seja contida essa pandemia e que o povo venha a ficar livre deste mal. Te peço, ó Deus, a Tua graça sobre as nações, sobre o nosso Brasil, que, ó Deus, seja resolvido os problemas da nossa nação, da nossa pátria. E agora pedimos pelos nossos irmãos da nossa igreja, os que estão em suas casas, estão se reunidos, os que estão confinados nesses dias, que sejam os dias assim de meditação na Tua palavra, de oração e de comunhão contigo. Nós te pedimos a Tua direção para que vamos falar para os nossos irmãos. Nos utilize, Senhor, como instrumento Teu, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer para vocês o tema: não pensemos que a palavra de Deus falhou. Está aqui no verso de número 7, né? Não vou tratar nos pontos, mas dentro do contexto da exposição da palavra de Deus. Queridos, nós estamos chegando ao 24ª exposição dentro do livro de Romanos, trazendo essa exposição para os nossos irmãos. E todo o livro de Romanos é importante para a nossa igreja, porque no livro de Romanos está todas as explicações a respeito da eleição, da salvação e também
da condenação eterna. E eu quero chamar a atenção para 3 versos desses que lemos, o 8, o 11 e o 13. A frase que eu quero chamar a atenção no verso de número 8, né? Mais os filhos da promessa. Mais os filhos da promessa. Destacando, né, quem são eles, né, diante aí de toda a situação da humanidade. Quem são os filhos da promessa? Essa é uma pergunta. Né? Vejamos a quem foi prometida a promessa da salvação. Né? Amados, quem viria depois de Adão? Não é? Que poderia perdoar o pecado de Adão, o pecado da humanidade. Quem é que viria, amados, para livrar o homem da condenação eterna? Para oferecer ao homem a chance de ele se refazer, dele ser remido, dele ser perdoado, para poder ser um eleito de Deus e servir a Deus, né? Receber a remissão de seus pecados através de Jesus Cristo e ser um escolhido de Deus. O processo seria esse de ressurreição do novo nascimento, que Jesus Cristo veio trazer para o homem. Em segundo lugar, eu quero tratar do verso de número 11, que diz: mas por aquele que chama. Não é? Por aquele que chama. Somente Deus, amado. Ele conhece o ser humano e somente Ele sabe quem é quem. Só Deus na sua soberania. Não é? Quem deve ser um escolhido de Deus para a salvação e poder ser uma nova criatura, não é? Candidatíssima nesta vida para esperar e aguardar, não é? A herança eterna, amados, e poder desfrutar da gratidão de Deus aqui nesta terra, não é? Nesta vida, e na adoração do nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus, que nos garante o quê? Nos garante o céu e, posteriormente, a glória de Deus, do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém. Então, tudo isso eu quero ver um pouco mais na frente com você. Em terceiro lugar, terceiro verso que eu quero chamar a sua atenção, é o verso de número 13. Porém, desprezei Esaú. Que palavra forte, dura, né? Difícil, né? Desprezar. Né? Amados, quem diz isso é Deus. E Deus, ele conhece tudo, né? Como conheceu o primeiro homem. Ele conheceu profundamente este homem que rejeitou a vontade de Deus e preferiu a sua própria vontade, amados. Né? Ele assim manifestou um orgulho em si mesmo, irmãos, né? E não deu nem bolas para o Criador. Né? Ele manifestou esse orgulho desprezando a vontade de Deus em favor da sua própria vontade, amado. Né? E isso com consequências para toda a sua descendência. Foi o que aconteceu com o homem que perdura até hoje. Hoje, o último homem que nasceu agora, já nasceu sob a índole do pecado, da desobediência do primeiro homem. Né? O homem, ele agiu exclusivamente dentro da sua vontade e, pior, desconheceu, né, a vontade do Criador, aquele que lhe criou, né, que formou do pó da criação, da terra, né, e diferente de todos os demais seres viventes. Foi como Deus fez o homem. Então vamos para a nossa exposição sobre esse tema que estamos vendo aqui. Né? Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Você vai ter respostas dizendo que nunca, jamais errou a palavra de Deus. Paulo é enfático nessa questão. Né? Então, em primeiro lugar, mas os filhos
da promessa, mas os filhos da promessa. Estes são os herdeiros verdadeiros de Deus, irmão, né? A promessa, amados, em primeiro lugar foi dada a quem? A humanidade adâmica, né? Ao primeiro homem responsável, amados, pela raça humana. Foi a esse primeiro homem que foi dada a promessa, né? E a partir da desobediência, amados, do primeiro homem até o último homem nascido em nosso tempo hoje, essa promessa, né, teria validade para restaurar o homem. Deus fez isso, né? Eu fico pensando às vezes, já pensou se o homem tivesse obedecido a Deus, à risca, ele teria tido dias melhores, né? Com certeza absoluta. Mas, amados, mas na frente a gente teve, nós tivemos especificamente vinda de Abraão e de Moisés, né, onde foi escolhida uma nação. Essa nação seria chamada de hebreus, de judeus, de israelitas e outros nomes, sendo destinada à família vinda aí de Abraão, a família da fé, né? Tudo isso aí, certo? Veio de Abraão, de Isaac, de Jacó e veio aí até Jesus Cristo, amado. Esse povo aí, chamado judeus, eu vou chamar a partir de agora judeu, esse povo foi um privilegiado. Eles receberam todas as facilidades para recuperarem-se, né? Deus mostrou a Abraão a fé para que o homem cultivasse isso na sua vida. Em Moisés ele deu a lei para que o homem se tocasse, se voltasse para Deus e conhecesse aquilo que Deus não recomendava, que não seria bom para o homem. Amados, Deus fez isso. Deus fez isso. E olha bem, amados, então o homem recebeu esses privilégios de Deus para obedecer e ser um exemplo para os outros povos, vamos dizer, para os gentios, né? E anunciar a vinda do Messias. Já pensou, né? Já na época de Moisés, se obedecesse a lei de Deus e o povo de Deus, escolhido nação, povo de Deus, para anunciar às nações, como Deus falou a Abraão, né, no capítulo 12, que o Messias fosse anunciado para os gentios, como isso seria tão importante, amados, né? Seria a promessa que Deus fez a Adão, que estaria agora sendo recuperada pelos judeus com a lei, né? E com todas as providências que Deus tomou para com o homem. Amados, a nação judaica, como eu agora estou preferindo chamar, em vez de hebreus, de israelitas, judaica, amados, então foi esse povo escolhido para aguardar a promessa feita a Adão, a promessa da vinda do Messias, da vinda do Salvador. E quem cresce nesta promessa de Deus, irmãos, passaria então a fazer parte de um povo escolhido, quer fosse judeu ou não, que cresce no Messias. Infelizmente os judeus não pregou, como hoje nós não estamos pregando. Hoje está aí a humanidade, a igreja está de braços cruzados, que tem a Bíblia, que tem a graça de Deus, que tem o perdão de Deus para o homem. E a igreja está igual o povo judeu, né, que não alcançou os outros povos. Estamos errando na mesma coisa, certo? Amados, então foi prometida aos judeus para que os judeus anunciassem, né,
e levar essas pessoas. Claro, quem não aceitasse o Messias estaria rejeitando, né? Estaria rejeitando. E isso aconteceu pior com os judeus, né? Os judeus que, na verdade, falharam profundamente, né? Olha, amados, lamentavelmente os judeus foram incrédulos diante do plano da redenção que o Filho de Deus veio fazer aqui no mundo e não aceitaram. Por essa razão, irmãos, eles são carnais e não espirituais, né? Ficando de fora da salvação. Todo aquele que rejeitou Jesus, né? Quer seja judeu, quer seja quem lá que for, né? Olha, meus amados, o Antigo Testamento, meus queridos, bem como antes da morte de Jesus, quando Jesus esteve aqui, né? Em várias oportunidades, foi informada a presença dos gentios. E o próprio Jesus falou em várias ocasiões, até uma deles disse que tinha abelha de outro aprisco, né? Então, já sempre eles estiveram aí. Olha, eu quero chamar bem sua atenção, amados, para o seguinte, né? A presença dos gentios, irmãos, daqueles que não faziam parte da nação judaica, né? O que foi explicado muito bem por Deus a Abraão, né? Foi explicado por Deus a Abraão. E veja bem, eu vou citar aqui o texto sagrado e vou trazer para você. Olha bem, os judeus com grande vantagem de ter mais privilégios, né? O que Deus falou, por exemplo, para Abraão, no livro de Gênesis, né? No capítulo 12, verso de número 3, olha o que é que diz, amados, a palavra de Deus. Olha aí, onde é que entra os gentios aí, né? Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra, todos que estão no mundo. Então, o Messias, o Salvador, não veio para o judeu, não. Embora a palavra diga assim, ó, lá em João 1:11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Olha bem, a palavra de Deus fala claramente sobre isso aí. Abraão lá atrás, já foi recomendado por Deus que ele era instrumento para abençoar com a fé, como pai da fé, para abençoar todas as nações, para abençoar toda a terra, né? Naquela época, os judeus não estavam ainda em formação, porque veio depois com o neto, com o bisneto de Adão, Jacó. Aí nasceu até o nome Israel, que era o nome de Jacó, né? Que foi mudado, né? Meus amados, em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção no verso número 11. Mas por aquele que chama, o salvo é chamado por aquele é Deus, que chama, é quem sabe quem é, que conhece. Amados, no verso número 6 aqui, que nós lemos, diz assim, e não pensemos que a palavra de Deus falhou, não é? Paulo foi direto ao assunto para dizer que Deus não falhou coisa nenhuma, não é? Porque Deus é soberano, ele chama quem ele quer para conceder a salvação, amados. No caso dos judeus, meus queridos, o que se achavam que era o povo escolhido de Deus, né? Do primeiro, do último ao último judeu, todos são salvos. Que conversinha é essa? De jeito nenhum. Judeus é salvo o que é espiritual, né? Porque aceitou a promessa que veio, Jesus Cristo, né? E Paulo explica isto muito bem no verso número 8. Olha o que ele diz aqui no verso número 8. Diz assim, amados, isto é,
não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendentes. Então, está aí, judeus, está aí, todos vocês aí, só é salvo quem creu em Jesus Cristo, quem creu na promessa. Só é salvo, só é filho de Deus, amados, os que são os que creram na promessa. Então é claro isso aí, não é? É claro. Portanto, amados, fica explicado a escolha entre a nação judaica, não é? Os que são salvos são os que creram no Filho de Deus. E esse aí, eu digo assim, ele forma a humanidade espiritual, a humanidade cristã. Só a humanidade cristã, constituída dos eleitos, escolhidos, dos crentes que abriram o coração, creram em Jesus Cristo, se arrependeram dos seus pecados e foram salvos por Ele. Estes são os filhos da promessa, não é? Filhos da promessa. A salvação é algo exclusivo de Deus. O Senhor Jesus veio ao mundo para cientificar a humanidade, né? Ele veio para dizer ao mundo, seja lá quem seja, quem for, judeu ou gentil, amados, que o único meio para o homem ser salvo é através de Jesus Cristo. E Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso número 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu, a terra, não existe nenhum outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Deus seja louvado por isso, amados. Os judeus tinham tudo para crer na chegada da promessa, no Filho de Deus que veio ao mundo. Os judeus tinham tudo, né? Tudo mesmo, né? Mas, infelizmente, sendo pregado e anunciado pelos profetas, eles tomaram conhecimento de tudo, e o rejeitaram quando ele veio. Meus amados, mas o crente é chamado por aquele que chama, por Deus, não é? O chamado de Deus é soberano, amado. Ele chamou quem quis, né? Deus. Quem somos nós para duvidar de Deus, né? Do poder de Deus, da não aceitação dele? Porque ele não salva todo mundo, o quê? Não é assim, né? E Paulo, então, citou o caso dos gêmeos Jacó e Esaú, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Não é? Para mostrar o quê? Que estava lá, os dois nenéns lá na barriga, um já estava salvo e o outro estava perdido. Porque um representava o judeu espiritual, que era de Jacó, e o outro representava os judeus da carne, que era Esaú. Né? Então, aí está, é Deus que faz, Deus que sabe. Olha, Deus conhece o cerne, ele é o Criador, ele sabe quem vai dar com os burros na água. É como diz aquele ditado popular, o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, né? Sujou na entrada, suja na saída. Deus conhece tudo, Deus sabe quem é os seus eleitos, seus escolhidos. E por último, meus queridos, o verso 13, porém desprezei Esaú. Olha aí, que coisa triste, né? Desprezo, né? Isto é exemplo de soberania de Deus, irmãos, em relação aos judeus, para manifestar aí entre Esaú e Jacó, quem é o judeu da carne, quem é o judeu espiritual, meus queridos. Como eu disse antes, os dois estavam brigando, estavam no ventre, né? Estava lá, no ventre da mãe, Rebeca, e nenhum dos dois tinha feito coisa boa nem coisa ruim. Mas já estava determinado pela vontade de Deus, que sabe e conhece todas as coisas. É Deus que sabe e conhece, por isso que ele tem que crer nesse Deus. Se sinta privilegiado de ter sido escolhido por ele, não precisa você perguntar nada, porque ele responde tudo a você, amados, né? Mas Deus escolheu um para ser espiritual e outro para ser carnal, né? E Paulo aqui explica, amados, que ali já existia
existia, amados, os que criam na promessa e os que não criam, não é? E o que prevalece é a vontade de Deus. Olha, e vejam na prática, os judeus não receberam Jesus, não creram, não podiam ser escolhidos. Veio para que era seu porque nasceu dessa nação, a nação que tinha o direito de cultuar a Deus, a nação que tinha os 10 mandamentos, a nação que era da fé, a nação que era povo escolhido por Deus, nação escolhida por Deus. E esse povo, amados, demonstraram na prática que eles não tinham chamado nenhum. Não era escolhido, muito pelo contrário, Esaú desprezado por Deus, porque Deus sabe quem é o que não vale, o que não presta. Deus sabe. A escolha de Deus sobre Jacó, irmão, deixa claro que ele representava os judeus espiritual, não é? E seria o símbolo dos que haveriam de crer na promessa, não é, do envio do Filho de Deus para a redenção, amados, não é? E o que a grande maioria dos judeus rejeitou Jesus, infelizmente. O desprezo a Esaú, amados, é a demonstração de quem rejeita o Filho de Deus. Não há a mínima possibilidade, meus irmãos, do incrédulo que seja judeu, que seja gentio, não é? Que sejam qualquer que for, são perdidos os que rejeitarem Jesus. Os que representam, amados, os que representam os não eleitos, estão aonde? Na escravidão do pecado, fazendo a vontade do pecado e não a vontade de Deus. Por isso que Deus desprezou Jacó. E todos aqueles serão desprezíveis de Deus, irmãos, não é? O incrédulo que rejeita, amados, o Filho de Deus, amados, até o fim da sua vida, não é? Neste planeta, estará também alijado para sempre e irá para o tormento eterno, né, no julgamento final. Eu queria deixar algumas orientações para vocês. Os filhos da promessa são escolhidos por Deus de forma exclusiva. Para isto, ele precisa da prova de que é alguém escolhido de Deus para viver nessa vida como um crente, como alguém que tem devoção e confiança e entrega sua vida a Jesus. Em segundo lugar, eu queria dizer para você que o cristão não foi premiado por nada, não é? Ele foi chamado unicamente por Deus, não é? E não pode haver maior privilégio do que ter sido chamado por Deus. Que coisa fantástica, não é? E, terceiro e último lugar, essa decisão é muito forte. Porém, desprezei Esaú, verso de número 13. Amados, Deus agiu de forma soberana para desprezar, para alijar, né, alguém que o rejeitou. Né? Não mais nada, o assunto está encerrado, pois nós ou ninguém tem como argumentar o que vem da soberania de Deus, daquele que conhece tudo, daquele que conhece todos, daquele que é o nosso Criador, daquele que providencia todos os meios para a humanidade. Esse é o Deus em quem nós devemos dar a nossa vida e viver uma vida devotada para Ele. Que Deus te abençoe.